Ronaldinho Gaúcho, o mágico, o bruxo, o mais talentoso da sua geração com certeza. Ele que desde moleque já demonstrava ser muito diferente brincando com a bola. Mas sabia que com apenas 8 anos ele teve um trauma bem difícil? Pois é, fica aqui no vídeo e você vai conhecer tudo agora sobre a história do Rei do Drible. Bom dia, boa tarde ou boa noite galera, eu sou o Sérgio e esse é o canal Dois Escanteios. E aqui você já sabe, né? A gente mostra tudo do mundo da bola. E hoje o vídeo é dele, Ronaldo de Assis Moreira. Ou Ronaldinho Gaúcho, ou R10, ou o bruxo, ou o rei dos rolês aleatórios. E ele que foi o responsável por cuidar de um certo argentino que ainda era muito novo lá no Barcelona. E passou o bastão para ele. E lógico, se você quiser saber tudo da história do Messi, também tem um vídeo dele aqui no canal, vou deixar fixado, beleza? Mas antes de o Ronaldinho chegar até esse ponto no Barcelona, ele passou por muita coisa. Que a gente vai conhecer agora. Vamos lá, bora pro vídeo. Ronaldo de Assis Moreira nasceu no dia 21 de março de 1980 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nascido de uma família simples, Ronaldinho é o filho mais novo de João de Assis Moreira, que dentre outros empregos foi guardador de carros lá no Estádio Olímpico do Grêmio. E também é filha de Miguelina Eloy de Assis dos Santos, que acompanhou ele a vida inteira, podendo ver todos os feitos incríveis que o filho fez pelo mundo. Ronaldinho Gaúcho também tem uma irmã, Deise de Assis Moreira. Ela é bem reservada, é bem raro de aparecer em festas ou algo do tipo. E lógico que também tem o irmão dele, o Roberto de Assis Moreira. Ele é mais conhecido como Assis, e esse é bem conhecido por ser empresário de Ronaldinho desde sempre. Essa ligação do Ronaldinho com o Assis começou desde muito cedo, isso porque quando o Ronaldinho tinha apenas 8 anos, o pai dele sofreu um acidente em uma piscina e infelizmente faleceu. Então, a família toda resolveu dar um apoio maior para o Ronaldinho, que era o mais novo, e o Assis passou a ter uma figura paterna desde então. O Assis foi incentivado pelo pai dele a jogar desde muito cedo, e ele chegou a se tornar profissional. Ele chegou a jogar no Grêmio, ele foi campeão em 88, 89 e 90, o Campeonato Gaúcho. Foi campeão também da Copa do Brasil de 89 e nos anos 90 atuou na Suíça, Portugal, passou por diversos clubes brasileiros como Vasco, Fluminense e Corinthians. Também jogou no Japão, México, mas ele encerrou a carreira em 2002 pelo Montpellier da França. No geral, o Assis teve uma carreira sólida, jogando até fora do país, o que trouxe para ele muito conhecimento e confiança. Dessa forma, a parte burocrática ficava toda para ele, deixando assim apenas o Ronaldinho se preocupar em jogar, que para ele era apenas brincar de bola, né? Com apenas 7 anos ele começou a jogar na escola infantil do Grêmio. E desde essa época, mesmo sendo muito criança, ele já demonstrava uma habilidade com a bola muito acima dos colegas ali da escola dele. Ronaldinho Gaúcho, que nasceu e cresceu na década de 80, tinha como ídolos no futebol, além do seu irmão Assis, lógico, jogadores como Rivelino, Zico, Maradona, depois Romário, Ronaldo, e mal sabia ele que ele ia marcar história no futebol jogando ao lado de seus ídolos, né? E sabe também quem pode marcar história? Você, vibrando todo mundo e deixando o like aqui para fortalecer o nosso canal. Aproveita e já se inscreve também para acompanhar os vídeos, beleza? Em 97 ele jogava pelo Sub-17 do Grêmio e já vinha se destacando bastante. Tanto que em 98 ele já foi pro time principal, no comando do técnico Sebastião Lazzaroni. Esse daí é polêmico, hein? Ele ficou no Grêmio até 2001. E esse período foi um início mágico para ele. Foi nesse período também que foi a primeira convocação dele para a seleção brasileira. A gente vai falar mais já já de seleção. Mas tem um fato bem curioso que fez ele ser convocado pela primeira vez. Sabe o que foi? Foi um Palmeiras e Corinthians. Pois é, o que tem a ver? Nada, né? Mas fica aí que já já eu conto mais detalhes sobre isso. Ronaldinho Gaúcho tem um título que é emblemático. Em 99 ele foi campeão gaúcho com um técnico que já era o Celso Roth. Mas esse campeonato aí, ele fez gol, deu dribles, fez coisas inesquecíveis. Mas ele fez alguns dribles que até hoje são lembrados para cima de ninguém mais, ninguém menos que o Dunga, que jogava pelo rival Internacional na época. No total, o Ronaldinho Gaúcho fez 141 partidas pelo Grêmio, marcou 68 gols. Mas a saída para a Europa foi bem conturbada. Como já é o padrão, né, jogador jovem que se destaca no Brasil, os times europeus vêm com tudo para levar. E com ele não foi diferente. O Grêmio até colocou uma faixa no Olímpico dizendo que o craque não estava à venda. Ronaldinho chegou a dizer em entrevista que tinha vontade de ficar no Grêmio, mas acabou assinando com o PSG da França. Mas isso sem o aval final do Grêmio ali. O que acabou se desenrolando durante muito tempo na justiça e até atrasou em alguns meses o início do Ronaldinho na França. Mas o que pegou mesmo foi que a torcida viu isso como um ato de trairagem, deixando a imagem de Ronaldinho no clube com a torcida bem manchada. Já jogando pelo PSG da França, a passagem dele foi bem marcante e polêmica. Ele que bateu de frente com o técnico da época, que era o Luiz Fernandes. O técnico falava que contra grandes equipes, o desempenho do Ronaldinho Gaúcho era excepcional. Porém, contra equipes menores, ele não se empenhava tanto. Acho que não tinha a mídia total ali que ele queria, então, contra grandes equipes, ele era o jogador que se esperava. Já contra equipes menores, ele não se empenhava tanto, deixando ali o rendimento bem abaixo do que era esperado. O outro ponto que pegou bastante é que
Apesar do técnico falar que o Ronaldinho escolhia ali alguns jogos para ele apresentar o futebol brilhante dele, o que o Ronaldinho não escolhia ele em todas eram as baladas de Paris. Uma coisa que não é muito rara ali para os jogadores, né? Mas esse ponto pegou bastante e o técnico começou a cada vez reclamar mais sobre isso. Ronaldinho ficou de 2001 até 2003 no PSG, marcou 25 gols, deu 18 assistências em um total de 77 partidas. Já no ano de 2002, o Ronaldinho foi campeão do mundo com a seleção brasileira, né? E quem não conhecia ali o futebol do Ronaldinho pelo mundo, passou a conhecer nesse momento com certeza. Isso despertou o interesse de vários clubes grandes da Europa. Os dois principais foram o Manchester United da Inglaterra e da Espanha o Barcelona. E aí eu tenho certeza que você sabe quem foi que levou essa, né? No dia 19 de julho de 2003, o então presidente do Barcelona, Joan Laporta, adquiriu o passe de Ronaldinho por 32 milhões de euros. Apenas uma comparação, o Neymar, que fez o caminho inverso do Barcelona para o PSG em 2017, o valor pago pelo PSG foi de 222 milhões de euros. Doideira, né? Mas, continuando, a estreia de Ronaldinho pelo Barcelona foi no dia 3 de setembro de 2003 e entrou para a história. O primeiro jogo de Ronaldinho com a camisa do Barcelona foi um horário completamente fora do comum. Foi à meia-noite lá no Camp Nou, campo do Barcelona. Isso porque no próprio dia 3 o Ronaldinho tinha que se apresentar à seleção brasileira e o Barcelona pediu adiantamento da partida. Mas, como a organização da La Liga não autorizou, eles marcaram o jogo no próprio dia 3 à meia-noite e 5, ou seja, não adiantaram o jogo para antes da data e fizeram no próprio dia 3. Fizeram tudo isso para contar com a estreia de Ronaldinho naquele dia. A estreia foi contra o Sevilha e nesse horário, meia-noite e 5, o Barcelona acabou contratando vários fornecedores de bebidas e comidas para disponibilizar de graça para quem fosse aos jogos, os torcedores e os funcionários. E será que valeu a pena? Você acha? Foram por volta de 100 mil torcedores acompanhar essa estreia de Ronaldinho. Imagina o tanto de salgadinho que tiveram que fazer, hein? Todos que compareceram puderam ver de perto o golaço de estreia de Ronaldinho ali, né? Depois, quando perguntaram pra ele o que ele achava de estrear esse horário à meia-noite, ele falou que não tinha como dar errado porque esse era o horário dele. O homem tava como? E esse primeiro jogo foi em 2003. Mas daí o que ele fez daí em diante é completamente loucura, ninguém esquece. Apesar de ele já ter ganho uma Copa do Mundo em 2002, o auge técnico dele mesmo foi 2003 até 2006, mais ou menos. O que ele fez ali de gols, dribles, passes, é realmente incrível. O mundo inteiro estava de olho no Barcelona por conta de um brasileiro que estava fazendo magia por lá. Já tinham passado diversos outros craques brasileiros por lá, Romário, Rivaldo, Ronaldo, mas a real é que quando o Bruxa chegou, a fase do Barcelona não estava das melhores. O clube não vencia um campeonato espanhol há 5 anos, e a única Champions que ele tinha ganho foi em 92. Quando o Ronaldinho chegou fazendo aquelas coisas, o torcedor se encantou e voltou a sonhar. Mas o mais louco não era só o torcedor do Barcelona que queria ver, lógico, todos os outros times tinham torcedores que admiravam o Barcelona e assistiam para ver o Ronaldinho Gaúcho. Mas o que ninguém mesmo esperava é que ele ia arrancar aplausos da torcida do Real Madrid, uma das maiores rivalidades do mundo, e ele conseguiu fazer esse feito. Esse fato aconteceu no dia 19 de novembro de 2005. O jogo era válido pelo Campeonato Espanhol, Barcelona e Real Madrid. Jogo na casa do Real Madrid, o Santiago Bernabéu. Cara, na casa do Real Madrid, um jogador do Barcelona sendo aplaudido pela própria torcida do Real. Isso é impossível de pensar. Você consegue imaginar um jogador do Palmeiras fazendo gol em cima do Corinthians e a torcida do Corinthians aplaudir ele? Ou o contrário? Não tem nem como, né? E um outro ponto bem importante de lembrar é que o Real Madrid era os Galácticos, tá? Era o Real de Sérgio Ramos, Roberto Carlos, Zidane, Beckham, Raul, Robinho, Ronaldo. Já o Barça, além do Ronaldinho, tinha Deco, Xavi, Iniesta, Eto'o e um jovem ainda desconhecido, um tal de Messi. Se você quiser saber tudo da vida do Messi, também tem vídeo aqui no card, beleza? Esse jogo aí terminou 3-0 pro Barcelona com um completo show do bruxo. E esse aí foi apenas um dos jogos que o Ronaldinho fez chover no Barcelona. Ele ficou no Barcelona até 2008 e ele passou o bastão ali, principalmente da liderança técnica, né, pro Messi, que apesar de muito novo, ele estava ganhando muito espaço e também mostrando o que ele era capaz de fazer. Nesse período no Barcelona, o Ronaldinho ganhou 2 campeonatos espanhóis de 2005 e 2006, uma Liga dos Campeões em 2006, 2 Supercopas da Espanha em 2006 e 2007 e 3 Copas da Catalunha, 2004, 2005 e 2007. Foi o melhor jogador do mundo em 2004 e 2005 e vários outros títulos individuais nessa época. Mas mais do que esses números e títulos, o que ficou mesmo para a história foi esse momento de auge técnico que ele teve. São momentos do futebol assim que quem ama e gosta de futebol até hoje fala e lembra com certeza. E depois desses momentos mágicos no Barcelona, né, ele começou a perder espaço no time, principalmente com a ascensão do Messi. E devido a esses problemas extra-campos que ele sempre teve e também questões físicas, o rendimento dele foi caindo até que ele saiu em 2008, com muitas especulações para vários times, para onde que ele ia e tudo mais, mas ele acabou acertando com o Milan.
E lá ele foi recebido como uma estrela. Mesmo sem o brilho dos tempos do Barcelona, ele ainda mostrou lance de genialidade e foi peça importante no time. Logo na sua primeira temporada, marcou um belo gol no clássico contra a Inter de Milão, mostrando que a magia ainda continuava viva. Já na temporada de 2009 e 2010, Ronaldinho se reinventou, jogando mais recuado e sendo o líder técnico do time. Ele terminou a temporada como o maior garçom da Série A, com 14 assistências, e foi um dos principais jogadores do Milan naquele ano. Mas com certeza nessa passagem pelo Milan, os momentos mais marcantes ainda envolvem o Barcelona. Foi um jogo lá em 2010. O Barcelona todo ano ele organizava pelo menos um torneio chamado Joan Gamper, que é um torneio de caráter amistoso, geralmente realizado em agosto e antes do início da temporada europeia. A competição é sempre organizada pelo Barcelona no estádio do Camp Nou. E é homenagem a esse Joan Gamper, que foi um membro fundador, jogador e também foi presidente do clube. E na edição de 2010, o convidado foi o Milan, de Ronaldinho. E apesar da derrota por 3-1 nos pênaltis, Ronaldinho teve, além de um vídeo no telão do estádio com seus melhores lances e sendo ovacionado pela torcida, ainda saiu na foto junto com o time do Barcelona. Isso porque o Puyol o chamou e ainda disse que depois o Ronaldinho sempre será do Barcelona. No Milan, o Ronaldinho Gaúcho foi campeão no campeonato italiano na temporada 2010-2011. No entanto, a sua irregularidade e a forte cultura tática do futebol italiano fizeram com que, aos poucos, a sua importância no time fosse diminuindo. Em 2011, com a chegada de novos reforços e menos espaço na equipe titular, Ronaldinho encerrou sua passagem pelo Milan. E com essa saída do Ronaldinho do Milan, muita gente já dava meio que certa a volta dele pro Grêmio no Brasil, até para apaziguar a saída dele, que não foi muito amistosa na época, né? Porém, apesar sim de conversas com o Grêmio, até o Palmeiras entrou também nessas conversas, mas no final ele acertou mesmo foi com o Flamengo. Ele que chegou lá na Gávea em 2011, né, no Flamengo, e a torcida fez uma festa realmente histórica para ele. E deixou a diretoria do Grêmio e a torcida com mais raiva dele ainda. Ele fez 72 partidas no Flamengo, marcou 28 gols e ele ganhou 3 títulos: Campeonato Carioca, Taça Rio e Taça Guanabara. E se você quiser saber como funciona esse Campeonato Carioca, deixa aí nos comentários, beleza? Porque eu também confesso que é bem confuso. E nessa passagem dele pelo Flamengo, é lógico que a gente não pode deixar de falar de um dos jogos mais históricos do Campeonato Brasileiro, que foi Flamengo e Santos em 2011. O Flamengo venceu esse jogo por 5-4, com direito a hat-trick do Bruxo, e o gol antológico de Neymar, que venceu o Prêmio Puskás daquele ano. Muita gente considera esse jogo como um dos melhores da história do Brasileirão. Mas durante essa passagem de Ronaldinho pelo Flamengo, também tiveram algumas crises envolvendo o clube, o jogador e o Assis, o irmão e empresário dele, né? O Assis alegava atrasos do salário e descumprimento de acordos pela empresa responsável pelos pagamentos na época. O conflito escalou ao ponto de Assis retirar mais de 40 itens da loja do Flamengo sem pagar, justificando que se o clube não pagava, ele ia pegar dessa forma. E após um ano e meio de muitas brigas e disputas judiciais, o Ronaldinho acabou deixando o Flamengo. Nesse meio tempo aí de rescisão de contrato entre Flamengo e Ronaldinho, lá no Atlético Mineiro, o Cuca era o técnico, ele queria um camisa 10. Tanto que o presidente do Atlético Mineiro na época, o Calil, estava no Rio de Janeiro tentando assinar contrato, indo atrás de um camisa 10 que era o Juninho Pernambucano. Só que nesse meio tempo, o Cuca ficou sabendo que o Ronaldinho Gaúcho reincidiu o contrato com o Flamengo. O Cuca ligou pro Calil, que estava no Rio de Janeiro, e falou assim, ó, a gente tem o nosso camisa 10, ele acabou de reincidir com o Flamengo. E aí, nesse momento, o Calil já ligou pro Ronaldinho Gaúcho e pro Assis, e sem muito alarde, Ronaldinho tinha encerrado com o Flamengo o vínculo no dia 31 de maio de 2012. No dia 4 de junho já estava acertado com o Atlético Mineiro. E a sua chegada no Atlético Mineiro, lógico, que gerou grande repercussão, né? Foi noticiada por diversos veículos internacionais. O contrato dele ia até 31 de dezembro de 2012. A estreia dele foi no dia 9 de junho contra o Palmeiras no Pacaembu, em uma partida no qual ele teve 2 passes decisivos anulados pela arbitragem. Mas ainda assim o Galo venceu por 1-0 com gol de Jô. Já no seu primeiro jogo diante da torcida atleticana, o Ronaldinho não demorou muito para mostrar o seu talento. Nos 35 minutos converteu um pênalti que foi sofrido por Jô, né, e marcou seu primeiro gol pelo clube. Rapidamente tornou-se peça fundamental do time de Cuca, contribuindo com passes milimétricos sempre, né, e gols decisivos. E um dos momentos mais marcantes na sua passagem pelo Atlético foi num clássico contra o Cruzeiro, quando ele fez um gol antológico. Ele partiu do meio de campo, driblou 2 adversários e bateu cruzado fora do alcance do goleiro, que era o Fábio na época. A jogada gerou repercussão e levantou a discussão sobre se colocaria ou não uma placa naquele estádio, o Estádio Independência, né? Ele teve também alguns momentos bem marcantes. Em outubro de 2012 ele perdeu o padrasto dele, mas mesmo assim, abalado, ele decidiu jogar contra o Figueirense. Nesse jogo ele teve uma atuação de gala, ele marcou 3 gols e deu 2 assistências, recebendo nota 10 do site Globo Esporte na época. E poucas rodadas depois ele foi essencial na partida contra o Fluminense, dando 2 assistências, sendo o último lance do jogo, pro gol do zagueiro, então, o Leonardo Silva. E o contrato de Ronaldinho, que até o final de 2012, né, conforme ia chegando no final, a torcida já começava a gritar no estádio, fica Ronaldinho. E mesmo antes do final do contrato, o Calil, técnico, já tinha renovado com ele até 2013.
Já no ano de 2013, ele começou o ano com grandes atuações. Ele já era o líder técnico, camisa 10 ali do Atlético Mineiro, e ele liderou o time em 5 vitórias consecutivas na Libertadores, se classificando até antecipadamente para as próximas fases. E um desses jogos foi contra o São Paulo. Esse jogo o Atlético Mineiro ganhou de 2-1 e foi 2 assistências do Ronaldinho Gaúcho, só que teve um lance que é realmente emblemático. Ele pediu algo para o Rogério Ceni ali, e ele, nesse mesmo momento ele recebeu um lateral muito rápido, ele encontrou o Jô e abriu o placar ali naquela hora. A jogada viralizou na mídia internacional. Já nas oitavas, o Ronaldinho reencontrou o São Paulo, né, com o Atlético Mineiro. Ele marcou no jogo de ida e ajudou na goleada por 4-1 na volta. Já nas quartas, contra o Tijuana, mesmo após levar uma bolada no olho que se machucou ali, ele deu assistência no México e participou da jogada do gol de empate aqui no jogo de volta. E teve a classificação garantida com o pênalti defendido por Vitor no último lance. A campanha também terminou histórica contra o Olímpia. O Atlético perdeu por 2-0 no Paraguai, mas devolveu o placar no Mineirão e levou a decisão para os pênaltis e conquistou seu primeiro título da Libertadores. Emocionado, o Ronaldinho afirmou que havia prometido a voltar a ser feliz jogando futebol, e ele conseguiu cumprir essa promessa. Em pouco mais de 2 anos, ele cravou seu nome na história do Atlético Mineiro. Além da conquista do Campeonato Mineiro de 2013, a inédita Libertadores de 2013 e a Recopa Sul-Americana de 2014. Ronaldinho se tornou um ídolo eterno da torcida atleticana, e até hoje, sempre que aparece em jogos do Galo, é ovacionado pelos torcedores. Já com o fim do ciclo dele no Atlético Mineiro, ele partiu para o futebol mexicano. Ele assinou com o time Querétaro. E lá, lógico que ele chegou com o status de super jogador, né? Mas sem companheiros que tivessem altura para ajudar ele a apresentar um futebol brilhante, como sempre. E também já pensando na aposentadoria, devido à idade dele também já estava um pouco avançada, né? Ele acabou não sendo o jogador que todo mundo esperava ali naquele momento. No time mexicano ele jogou até 2015, fez 32 jogos, 8 gols. Conquistou um título, a Copa El Rancho, disputado nos Estados Unidos. Lá, claro, também teve polêmica sobre as famosas festas frequentadas, mas o presidente do time da época falou sobre isso na saída dele. O Arturo Villanueva disse: ele tomou cervejas? Sim, tomou. Ele teve problemas de disciplina? Sim, também teve, mas isso não diz tudo. Eu me pergunto por que a imprensa não diz que durante 90% do torneio ele que foi o líder em assistências. Não dizem também que uma jogada dele no último minuto nos colocou na liga. E nem dizem que 2 gols dele também levaram para uma semifinal. É o bruxo sendo bruxo, como sempre. E aí, depois de sair do futebol mexicano, Ronaldinho e Assis conversaram com diversos clubes. Inclusive, Eurico Miranda, que era presidente do Vasco, chegou a dar entrevista falando que 99% de chance do Ronaldinho estar jogando no Vasco. Porém, ele foi pro Fluminense. E lógico que a chegada no Fluminense, como sempre, causou alvoroço na torcida, que recebeu ele com um mosaico e muita festa. Mas lógico que a aposentadoria estava cada vez mais perto. O R10 não conseguia demonstrar toda a sua bruxaria, mais uma vez. Ele fez apenas 9 jogos e não marcou nenhum gol. Em 2016, ainda por questão de contrato, ele jogou a Florida Cup com o Fluminense, mas foi só isso. E aí, com a saída de Ronaldinho do Fluminense em 2016, ele passou 2 anos sem jogar por nenhum time profissional. E aí, em 2018, o Assis deu uma entrevista falando que o Ronaldinho Gaúcho realmente estava aposentado. Mas lógico que a gente não pode terminar o vídeo sem falar do que foi o Ronaldinho Gaúcho para a seleção brasileira. Vamos lá continuar aqui com o vídeo, não sai daqui não. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que a primeira convocação do Ronaldinho Gaúcho foi devido a um jogo entre Palmeiras e Corinthians? Bem aleatório, né? Bem típico do bruxo. É que em 99 o atacante que foi primeiramente convocado era Edilson, que jogava no Corinthians. E a final do Paulista daquele ano foi Corinthians e Palmeiras. Mas se você procurar por imagens dessa final, você vai ver só uma briga generalizada. Mas com certeza nessa briga aí, um dos principais foram o Paulo Nunes do Palmeiras e o Edilson do Corinthians, que começaram toda a confusão. Depois dessa briga, o então técnico da seleção, que era o Luxemburgo, acabou cortando o Edilson e aí sim chamando o Gaúcho para o lugar dele. E aí ele estreou na seleção brasileira contra a Letônia em 99. O Brasil ganhou de 3-0, mas ele não fez nenhum gol. O primeiro gol dele mesmo foi na Copa América contra a Venezuela e foi um golaço. O Brasil foi campeão dessa Copa América nesse ano e o Ronaldinho já começava a deixar sua imagem bem marcada. No ano seguinte ele foi o grande nome nas Olimpíadas de Sydney, mas infelizmente o Brasil acabou saindo nas quartas de final perdendo para os Camarões. Mas isso não mudou o fato de Ronaldinho já fazer parte do time principal que iria para a Copa. E aí em 2002 na Copa do Mundo ele já era titular, comandado por Felipão, né? E ele
Participou de inúmeros lances e gols inesquecíveis, porém foi contra a Inglaterra nas quartas de final que ele realmente deixou o nome dele. No primeiro tempo o Brasil estava perdendo de 1 a 0 e no finalzinho ele deu um senhor passe para o Rivaldo, que marcou um golaço, e no segundo gol de falta antológico, que até hoje é lembrado, e eu lembro até do momento. Você lembra? Eu lembro da gritaria da rua, foi loucura. E aí depois disso, já em 2005, ele foi campeão das Copas das Confederações, que foi disputada na Alemanha, que já era dada como um evento teste para a Copa, né, que seria em 2006, um ano depois. Nesse título das Copas das Confederações desse ano, a final foi Brasil e Argentina. O Brasil ganhou de 4 a 1. Teve gol do Gaúcho, teve gol do Kaká e teve 2 gols do Adriano, o Imperador, né? Inclusive, ele tava comendo a bola nessa época aí. E se você também quer ver um vídeo da história dele, deixa aí nos comentários, hein? Mas nem tudo foi só alegria com a camisa da seleção, né? Em 2005, ele tava no auge técnico, como a gente já falou ali, ele tava fazendo tudo pelo Barcelona, ganhando tudo. E ele chegou em 2006 com uma grande seleção e ele era, com certeza, uma das principais esperanças ali do Brasil ali. Porém, em campo não foi muito bem o que a gente viu ali, infelizmente. Aquela seleção tinha muitos craques, mas o time parece que não encaixava. Ronaldinho até que tentava, mas não conseguiu repetir o mesmo brilho que tinha no Barcelona. O Brasil acabou sendo eliminado nas quartas de final pela França e foi um banho de água fria na época. E aí em 2008 o Ronaldinho ainda foi convocado para a seleção olímpica, comandada por Dunga, mas o Brasil acabou sendo eliminado na semifinal pela Argentina, que era já do Messi, já que começava a brilhar no cenário mundial. E naqueles anos ali de 2008 para frente, realmente já começou a ficar mais claro que o Bruxo não era mais aquele jogador que fazia a diferença em qualquer momento. Inclusive, isso ficou bem visível quando o Jorginho, que era o auxiliar técnico do Dunga na época, deu entrevistas do tipo assim. Ele falava em entrevistas que quando o próprio Jorginho precisava completar ali algum time nos treinos, o Ronaldinho não conseguia pegar nem ele. Então, não pegava nem o Jorginho, que já era ex-jogador, quanto mais disputar contra jogadores profissionais do mundo todo, né? Mas ainda assim, em 2010, com a seleção que era comandada por Dunga, ele não foi chamado, porém muita gente até hoje meio que divide opiniões falando que o futebol que ele apresentava no Milan na época, né, daria sim para ele fazer parte daquele grupo da Copa de 2010, porém o Dunga não convocou. E aí depois disso ele teve mais algumas aparições ali com a seleção pontuais, mas nunca mais com a mesma frequência. O último jogo dele com a seleção foi no amistoso contra o Chile em 2013. E pela seleção principal ele fez 97 jogos, 33 gols. Foi campeão da Copa do Mundo 2002, campeão das Copas das Confederações de 2005 e campeão da Copa América de 99. Ele foi bronze também nas Olimpíadas de Pequim 98 e momentos mágicos aí foram incontáveis, né? Dentre muitas polêmicas na carreira e na vida pessoal, um dos rolês aleatórios mais marcantes e falados até hoje foi o fato dele e o irmão terem sido presos em 2020 no Paraguai. Eles foram acusados de usar passaportes falsificados. Eles ficaram presos por cerca de 6 meses lá no Paraguai e a justiça falou que deixou eles lá para não atrapalharem nas investigações, né? Mas no final eles foram liberados e pagaram multas corrigidas, hoje chega a cerca de 1,5 milhão. O processo foi encerrado em agosto de 2020 e hoje os irmãos não têm mais nenhuma pendência com a justiça paraguaia. Mas com certeza isso só ajudou ainda mais nessa fama do Ronaldinho, que ele aparece em eventos que ninguém espera, seja no mundo do futebol ou não, dando assim mais um apelido para ele, que é o rei dos rolês aleatórios. Mas o Ronaldinho continua mantendo a sua aura de ídolo no futebol e com certeza é um dos nomes mais populares do mundo do futebol. A carreira de Ronaldinho Gaúcho é simplesmente inesquecível e claro que ficou muita coisa de fora nesse vídeo. Então comenta aí qual o momento mais marcante do Bruxo que você lembra. E já aproveita e confere os vídeos que eu deixei fixado aqui, beleza? Tenho certeza que você vai curtir demais. Valeu!